Boa tarde, eu sou Renata Celani. Boa tarde, eu sou Fernando Bispo. Nós estamos aqui para iniciar uma nova fase do programa Educação na TV. Um novo formato mais jornalístico, com entrevistas e reportagens exclusivas. Então, Fernando, vamos começar? Vamos lá. São Paulo comemora amanhã, 25 de janeiro, 450 anos. 4 séculos e meio de uma cidade que nasceu além da Serra do Mar, no interior. Portanto, com muitos obstáculos para crescer e se desenvolver. Apesar das adversidades, a cidade cresceu, desenvolveu-se e transformou-se em uma das maiores metrópoles do mundo. Essa história de 450 anos reserva muitas surpresas para quem se dispõe a desvendá-la. Uma delas está na própria origem da cidade. O Educação na TV está no ar. A PUESP, Sindicato Estadual dos Professores, apresenta Educação na TV. Algumas das mais importantes cidades do mundo não sabem com certeza qual o seu local de fundação. Muitas outras cidades nasceram de castelos, quartéis ou fortes, construções erguidas para protegê-las dos inimigos. Com São Paulo, a história foi bem diferente. São Paulo é uma das poucas cidades do mundo que se sabe exatamente onde nasceu. Foi nesse local, a 760 metros de altitude, no Planalto de Piratininga. No dia 25 de janeiro de 1554, o padre Manuel de Paiva rezou a primeira missa da cidade. Na plateia estavam índios, bandeirantes e sacerdotes, entre eles o padre Anchieta. E foi de Anchieta a ideia de implantar aqui um colégio para catequizar os nativos. Assim, surgiu a primeira escola paulistana. O local ficou conhecido como Pátio do Colégio. A primeira escola de São Paulo tinha 90 metros quadrados e suas paredes eram feitas com uma armação de paus e cipós, preenchidos com barro socado. Hoje, o que temos nesse espaço é apenas uma réplica do complexo original, com uma igreja e um museu. Colégios tradicionais como o Arquidiocesano, São Bento, São Luís, Santo Américo, Liceu Coração de Jesus, entre outros, mostram que a partir do pátio do colégio, a influência dos jesuítas na educação espalhou-se pela cidade e ampliou-se através dos tempos. E para falar um pouco desses 450 anos da educação em São Paulo, nós convidamos para a sala de bate-papo hoje Mário Sérgio Cortella, que é professor da pós-graduação em Educação Currículo da PUC São Paulo. Boa tarde, professor Cortella. Tarde, obrigado pela sua presença aqui no programa. Grato. Professor, nós acabamos de ver na reportagem que a educação em São Paulo começou com os jesuítas e que essa foi uma influência que se prolongou por muitos anos. Que marcas essa influência deixou na educação? Veja, a cidade nasce numa escola, nasce num colégio e isso indicaria, num primeiro momento, que a gente teria, portanto, uma cidade mais educativa. No entanto, não foi isso que aconteceu. A cidade, nesses 450 anos, de fato, teve apenas, digamos, 350 em que a escola se ausentou imensamente, mas nos últimos 100 anos ela passou a ter uma presença mais significativa. No entanto, até meados do século XX, a maior influência era das escolas religiosas, como uma herança dos jesuítas. Não só escolas jesuíticas, mas a herança religiosa, especialmente também para os filhos das elites que nela estudavam. Escola pública, de fato, dentro da nossa sociedade, nós só vamos ter concretamente a partir de 1930. E o que isso modificou em termos de ensino, da forma de se ensinar? Veja, o nosso país até 1822 era uma colônia, portanto não havia interesse do colonizador em manter aqui estruturas educacionais. De 1822 até 1889 é um império, ainda com os resquícios da metrópole. De fato, a educação pública ela tem uma força inicial com a proclamação da República em 1889, mas até 1930 o país é essencialmente agrícola. Não há interesse também por parte dos grandes proprietários de alfabetizar e nem necessidade. Só quando, de 1930 para cá, a indústria começa a entrar, o poder agrícola perde toda aquela sua força, é preciso educar as massas, para usar uma expressão da época, e aí sim, nós temos uma condição que vem até os tempos atuais com essa influência. Agora, a gente fala que antigamente a escola pública tinha qualidade, mas era elitizada. E hoje em dia o seu acesso foi democratizado, porém a questão da qualidade é problemática. Fala-se da falta de qualidade das escolas públicas. Historicamente, professor Cortella, como é que se deu essa transformação? Veja, primeiro é preciso ver o que é qualidade. Numa democracia, quantidade total é sinal de qualidade social. Qualidade sem quantidade total não é qualidade, é privilégio.
Nós dizemos, por exemplo, que na cidade de São Paulo se come muito bem. Ótimo. Quem come? Quem come o quê? Portanto, uma escola boa para poucos é um privilégio. Nessa escola se misturavam, até o início ainda dos anos 60, filhos das elites, filhos das camadas populares. Mas o povo mesmo não estava na escola. O que aconteceu no nosso país nos últimos 40 anos é que a escola pública se tornou pública. Ou seja, passou a ter população em grande maioria. A questão é que até o início dos anos 60, 30% apenas da população brasileira era composta de pessoas nas cidades. 70% dos brasileiros viviam no campo. De 1960 para cá, houve uma intensa urbanização, a industrialização acelerada, infraestrutura de produção urbana e o povo veio para a cidade, teve de vir para sobreviver. As cidades incharam. São Paulo foi saltando de 1 milhão de habitantes, 2, 5, 10. Né? Quando o povo veio para a cidade, o que ele procurou? Escola, hospital, habitação, saneamento básico, que são sempre setores que hoje vivem em estado de crise. Pensando nesses 450 anos de São Paulo, é possível visualizar um futuro para a educação em São Paulo ou é apenas um exercício de futurologia? Então, uma deliciosa futurologia. Uma cidade que nasce numa escola, sem dúvida que ela aponta algo possível. Ela aponta uma possibilidade de sociedade e eu quero trazer aqui Paulo Freire, que foi secretário de Educação na cidade de São Paulo no início dos anos 90, né, do nosso século passado. Ele dizia o seguinte: é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que dê certo, eu espero que funcione, eu espero que resolva. A cidade de São Paulo terá o futuro que nós esperançarmos. Terá o futuro que nós construímos. E eu não tenho dúvida, na minha utopia, e utopia não é delírio, é sonho. Essa cidade é uma cidade educativa. Professor Cortella, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa sala de bate-papo. Grato eu de novo. Com a República, o ensino público instala-se nas regiões operárias com o intuito de ensinar as pessoas, na sua maioria imigrantes, a operar uma função no mundo do trabalho. Os primeiros grupos escolares a serem levantados foram nos bairros da Luz e do Brás, os mais populosos na época. Estamos na Praça da República, em frente ao prédio onde hoje está instalada a Secretaria Estadual da Educação. Aqui, durante muitos anos, funcionou uma das mais tradicionais e bem conceituadas escolas públicas do século XX, o Caetano de Campos. Ao meu lado está o presidente da POSP, professor Carlos Ramiro de Castro. Professor Carlos, é possível ter uma escola pública hoje de qualidade, mais acessível a todos? Então, o antigo Caetano de Campos era uma escola de qualidade para poucos. Nós não queremos isso. Nós queremos uma escola pública de qualidade para todos. Para isso, há necessidade de vontade política do governo e maiores investimentos. São Paulo comemora amanhã 450 anos. Qual o melhor presente que o governo do estado pode dar aos professores nessa data? Aos professores dessa cidade e desse estado. É a sua valorização em relação ao salário e um plano de carreira dignos, né? Uma formação continuada do professor para a sua atualização, para o seu aperfeiçoamento, melhoria das condições de trabalho, né, das nossas escolas. E também um grande problema que enfrentamos atualmente, que é a violência nas nossas escolas. E nós sabemos muito bem, para conseguirmos essas reivindicações, o Estado não vai nos dar de graça, nem como presentes. Há necessidade de uma grande mobilização. E estamos na Praça da República, que é a praça símbolo dos professores. Aqui nós conseguimos grandes vitórias com grandes mobilizações. E essa mobilização é importantíssima, porque o governo não vai dar nada de presente para os professores. Nós temos que lutar e só assim vamos conquistar vitórias. Parabéns, São Paulo, pelos 450 anos de história. Pois é. No meio de todas as comemorações pelos 450 anos da cidade, é preciso reconhecer que a educação pública no estado de São Paulo ainda não é aquela que desejam professores, pais e alunos. Por isso, é preciso continuar reivindicando sempre. Comemorar também é exigir direitos, e a educação é um direito de todo cidadão. E assim encerramos o programa de hoje. No próximo sábado, voltamos com mais educação na TV. Até lá e parabéns, São Paulo! Parabéns!